Olá pessoal, aqui quem fala é Paulinho Braga, CEO da Daxon Mini Media, e é um prazer estar de volta com vocês em mais um episódio do Mini Media Cast, onde nós mergulhamos no universo dos negócios, comunicação e mídia. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado que é referência quando o assunto é marketing educacional no Brasil. Vamos explorar uma discussão fascinante sobre inovação e marketing na educação, desafios e conquistas. O Léo é um executivo com mais de 25 anos, construindo e liderando times de alta performance e inovação, com passagens com empresas como Apple, TIM, GVT e hoje ajudando as pessoas a construírem uma melhor versão de si mesmas na Cogna Educação. Léo, que prazer imenso estar aqui com você hoje. Paulinho, o prazer é todo meu. Obrigado pela apresentação e muita coisa para a gente falar hoje, né? Eu adorei essa história de ajudando as pessoas a construírem uma versão melhor de si mesmo. Então, você sabe que esse é nosso propósito, né? Então, eu já vou começar falando de marketing aqui, porque todo mundo em educação fala muito de oferta, de produto. A gente fala do nosso propósito, que é mudar a pessoa a dar um próximo passo. Ninguém acorda de manhã falando, poxa, hoje eu vou estudar. Estudar é um meio. Perfeito. As pessoas querem melhorar de vida e o estudo é o que faz elas melhorarem de vida. Por isso a gente ajuda as pessoas a construírem uma melhor versão de si, a dar um próximo passo. É uma mudança de modelo mental. Maravilhoso. A gente ouve muito isso, né? Assim, eu acho que principalmente depois da ascensão aí desse universo de startups, né? Dessas scale-ups, dessas empresas mais inovadoras e disruptivas, a gente ouve muito isso de encontre o seu propósito, né? Encontre o que está por trás do seu produto, né? O que você vende? Ah, não, eu não vendo água, eu vendo refrescância, saúde, eu vendo saúde. Mas você sabe que isso muda muito a forma que a empresa atua. A gente mudou esse nosso conceito tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Isso muda a forma que a gente faz as coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um curso, a primeira coisa que... Antes, qual que era a primeira coisa que vinha à cabeça? Poxa, vamos fazer um curso, a gente tem que seguir esses parâmetros. Agora não. Agora o que a gente pensa é, o que a gente vai ajudar a pessoa que está vindo fazer o curso a andar mais rápido? Então muda a estrutura, muda a forma com que a gente entrega, muda a personalização. Então tem gente, por exemplo, que gosta mais da prática. A gente traz a prática mais para frente, já ensina ele a colocar a mão na massa, porque ele não é que ele tem que aprender, ele tem que dar um próximo passo. Então isso muda a forma como a gente faz as coisas. Cara, muito legal. Sabe que a minha filha está estudando na Link. Ah, sim, legal, hein? Eu acho que é um grande exemplo, né, de uma universidade, de uma faculdade que se propõe a fazer isso também de uma forma de já colocar a experiência no dia a dia, já preparar realmente esses profissionais para o que vai ser e não só aquele negócio de colocar e jogar conteúdo. Então, porque conteúdo você pega em qualquer lugar, né? Então, conteúdo, se você for no YouTube, você tem um conteúdo. Hoje, as empresas de educação, ela tem que entregar um pouco mais, né? Então, ela tem que te ensinar muito mais soft skills, como trabalhar em equipe, como ter disciplina, como buscar aquilo que você precisa de uma forma eficiente e eficaz, né? Então, e até o papel do professor muda muito, né? Então, o professor... Antigamente, você tinha o comando e controle. O professor era aquela pessoa que ia para frente de um quadro verde e falava assim, isso aqui é o que eu estou te ensinando. Hoje, a chance do aluno saber mais do que o professor é muito grande, porque ele está ali no Google pesquisando. Isso não é nenhum demérito para o professor. O que o professor tem? A experiência para poder direcionar a pessoa a percorrer o caminho correto, né? Então, eu sempre falo isso para o meu time. Eu tenho 8 diretores abaixo de mim, todos muito melhores do que eu. Todos. Cada um no seu direcionamento lá. O que eu faço? Coordenar tudo o que eles fazem para uma direção, né? Então, quando a gente faz isso, a gente expande demais o ramo de atuação, né? Cara, muito legal. Você sabe que eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho uma certa dificuldade para entender algum determinado conteúdo, algum determinado tema, porque eu gosto de entender muito bem entendido. Então, às vezes, eu falo assim, gente, chega a doer a cabeça, né? Você fala assim, cara, eu preciso entender. Mas eu tenho uma capacidade de sintetizar aquilo e transmitir esse conhecimento, cara, que poucas pessoas têm. Então, isso é a vantagem competitiva do futuro. Porque imagina agora com inteligência artificial. Você tem uma dúvida de como você vai, sei lá, mudar o seu modelo de controle de last click para o modelo de market mix modeling. Falei 2 coisas difíceis aqui, last click e MMM. Cara, vai ali na inteligência artificial, no Gemini ou ali no ChatGPT-4 e pergunta. Ele vai te dar todo o detalhe. Você vai saber de tudo. O que você precisa é fazer o que você faz, sintetizar e como transmitir isso.
e como resolver problema através desse negócio. Então, o mundo vai mudar muito. Vai sair dessa parte técnica para pessoas que têm exatamente essa sua competência. E é isso que a gente tem que ensinar na faculdade. Muito bom, muito bom. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou a tua carreira lá atrás, você imaginou que você ia chegar tão longe, num cargo tão bacana, você teria uma carreira tão de sucesso? Isso foi uma coisa planejada ou as coisas foram acontecendo? Cara, foi, porque quando eu comecei a trabalhar, eu sempre quis ser CEO. Na verdade, eu queria ser... Eu sou lá da década de 70, né? 1976, eu queria ser IUP. Você nasceu em 76? Nasci em 76. Você é novinho ainda. Sou de 73. Aí, tá vendo? Mas eu pareço mais, né? O cabelo branco aqui me entrega. Mas, cara, eu queria trabalhar em banco de investimento. Naquele nosso período lá, você vai entender. Camisa azul, gola branca. E os caras ganhando dinheiro pra caramba. Banco Garantia, Pactual. Você olhava esses caras e falava assim, gente, eu quero isso pra mim. Era isso que eu queria. Então, eu fiz graduação na Universidade de Brasília, Economia. E aí fui fazer uma pós-graduação bem cedo. Eu entrei na faculdade com 15 e aí fui fazer uma pós-graduação bem cedo na Austrália. Justamente porque eu queria entrar num banco de investimento e viver aquela vida louca, trabalhar pra caramba. E, cara, não consegui, porque quando eu voltei pro Brasil do meu curso, foi em 1998. Era a quebra dos bancos no Brasil. Então, Banco Nacional fechando, Bamerindos fechando, sendo comprado pelo HSBC. Não conseguia. Banco Lloyds indo embora, Banco Boston diminuindo. E aí eu entrei no ramo de telecomunicações, de inovação. E ali eu já tinha na minha cabeça. Então, já que eu não vou ser do mercado financeiro, eu quero ser CEO. Eu trabalhei minha carreira inteira buscando isso, né? Então, como que eu vou fazer para poder liderar as empresas e o pensamento das empresas do Brasil? Então, eu não sabia, né? Porque a gente nunca sabe por onde vai, mas, cara, eu nunca parei até chegar onde eu tô hoje. E não parei não, viu, Paulinho? Porque, cara, eu vou até os 70 fácil. Mas trabalhando com essa energia toda? Com essa energia toda. Porque eu vou viver até os 100, cara. Eu também, mas você sabe que eu já penso em ter, assim, talvez os últimos 30, 40 anos da minha vida... desfrutando de uma forma diferente, sabia? Não deixando de trabalhar. Mas, cara, às vezes eu fico pensando assim, principalmente quando eu viajo, cara, eu falo assim, putz, tem tanta coisa que eu não conheço ainda. Tem tanto do mundo que eu não conheço ainda. Tem tantas culturas que eu não conheço. Tem tanto conhecimento que eu não tenho acesso. Então, o meu pensamento é, sei lá, mais uns 9, 10 anos trabalhar forte ainda. E depois, cara, começar a viajar... Viagens culturais, viagens de conhecimento, fazer cursos, aprender coisas novas. Isso é uma visão que eu tenho. Cara, eu faço isso desde que eu comecei a trabalhar. Então, vou te dar o exemplo do ano passado. E todo ano eu tiro 30 dias de férias sine qua non só para isso, para conhecimento. Então, ano passado, eu fiz uma viagem para Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia. Caramba, né? Legal. Impensável. Vou tirar férias, vai para onde? Vou para a Estônia. Né? Só que, cara, você sabia que a Estônia é o país mais digital do mundo? Sei. Então, eu sei que eu atendi a Único. Aí, tá vendo? A Único, e aí quando a gente atendia a Único, a gente construiu esse case junto com eles, e eles falavam muito disso, né, da Estônia. Então, fui lá e estava ocorrendo na Finlândia um Encontro Nacional de Educação. Fiquei 2 dias no Encontro Nacional de Educação da Finlândia, aproveitei e conheci Helsinki, fui para Rovaniemi, depois vim para a Estônia, conhecer como é que é o país é digital. Tava de férias, mas eu tava aprendendo, sabe? Isso é legal. Visitei duas aceleradoras de startup para entender o que as startups estavam lançando lá. Aí foi demais. Fomos eu e minha esposa, a gente aproveitou pra caramba, ganhamos conhecimento. Então, cara, dá para fazer isso trabalhando. Não tenho então, dúvida. Você sabe que todas as minhas últimas viagens a trabalho internacionais, eu conciliei, a minha esposa foi comigo e eu conciliei o trabalho com a parte de cultura, lazer e um pouco de entretenimento. Então, e por que eu não quero desacelerar, Paulinho? Porque, cara, uma coisa interessante da minha vida, eu sou nascido em Brasília, estudei na Universidade de Brasília. O meu sonho era ser ministro da Economia. Meu Deus do céu. Porque eu queria mudar o mundo, quero mudar o Brasil, quero ajudar. Se eu diminuo, como é que eu vou mudar? Então, você tem razão. Eu tenho que continuar acelerando e tentando colocar as minhas ideias para o máximo de pessoas possível. Porque é assim que eu vou mudar a vida de uma pessoa e, quem sabe, ajudar a sociedade. Né? Então, é assim que eu penso.
Graças a Deus tem pessoas que nem você que podem ajudar pessoas. Eu posso dar uma viajada, eu posso conhecer coisas novas. Mas eu continuo viajando, cara. 3 vezes por ano eu tenho que viajar. Sabe que senão... esse final de semana, você falou ministro da Economia, eu assisti num evento que eu estava, uma palestra do Paulo Guedes. O cara manda bem, viu? Assim, ele não estava falando... Ele falou muito pouco dele como político. Ele é um visionário, né? Ele Então, um visionário, um cara que construiu muita coisa no país, é um dos precursores da educação de muita qualidade no Brasil. Sem Não dúvida. sei se você sabe. Não, ele contou da história da questão da educação, do ensino médio, do ensino universitário da criação daquela rede de escolas de medicina, né? Sim. AFIA, né? Da AFIA, também. Ele tem uma história com o IBMEC, uma história com o INSPER, sim, né? Sim, então, a criação do IBMEC, o INSPER meio que um spin-off do IBMEC. Exatamente. Ele contou tudo isso. Olha que legal. Cara, e foi muito legal porque ele ficou lá 2 horas contando, mas ele contou todas essas histórias de uma forma tão gostosa de ouvir, que ele, como se ele estivesse contando uma historinha, entendeu? Contando caos. Não era um negócio, uma palestra, não. Foi o cara contando. Aí ele vira e fala assim: não, porque aí a gente estava lá no Pactual, e aí tinha um menino lá, um engenheirozinho, tal de Esteves. A gente falou assim: não, esse menino tem que entender alguma coisa de economia. Esse menino não entende nada de negócio. Aí não falamos assim: não, esse menino precisa de uma pós-graduação. E aí é que veio a história do IBMEC e tá tudo vendo? mais, Olha por causa legal. esses meninos que chegavam e não tinham conhecimento nenhum. Esse tal de André Esteves. Isso é muito engraçado, né, muito cara? legal. Você ver esses pormenores. Muito bacana, muito legal. Léo, você falou, a gente começou aqui a entrar no assunto inovação. Né? O que é inovação para vocês lá na Cogna? Como que vocês veem isso? Até o fato de você ter levado tanta gente quanto você levou para o South by Southwest, tá claro que vocês têm isso como um drive importante. Mas eu queria que você contasse um pouco isso, como é que vocês aplicam isso na prática, o que vocês entendem por inovação, aonde vocês querem chegar com isso. Então, cara, muita gente tem vários conceitos de inovação. Para mim, cara, inovação é entender as necessidades do mundo e entregar elas de uma forma diferente. Isso para mim é inovação. Né? Então, muita gente pensa que inovação é criar uma coisa totalmente disruptiva. Isso pode ser num processo, no dia a dia. Quando você muda alguma coisa para atender a necessidade de alguém ou de algo que é necessitado, isso para mim é inovação. E isso está na nossa veia. Né? Então, cara, no mundo inteiro a gente sempre vivenciou até o início, até 2010 ali mais ou menos, todos os produtos, tudo que era construído era baseado naquilo que as empresas queriam, entregando para as pessoas consumirem. Isso mudou. E agora é o contrário, você tem que entender qual problema você vai resolver do mundo e a partir disso construir as soluções e as empresas. Isso é inovação. E na Cogna a gente faz muita coisa. A gente está fazendo uma coisa muito bacana para tentar melhorar e evoluir a educação. Estava te comentando, né? Eu entrei na faculdade em 1993. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz vestibular, sentei numa carteira, que você sabe como é uma cadeira com um braço, tinha um professor com uma lousa verde e ele ensinava, a gente aprendia e a gente fazia a prova, passava e era isso. 1993. 1993 não tinha internet, não tinha aplicativo, não tinha celular, não tinha rede social. Hoje já tem tudo Graças isso. Graças a Deus tinha máquina de xerox para eu tirar cópia do resumo daquelas meninas mais CDF. Aí tá vendo? Ainda você tinha que fazer print para poder ler do livro, né? Então, naquela época não existia nada disso. Isso já mudou o mundo, né? De todos os pontos. E a educação hoje continua sendo muito parecida com o que era antes. Então, o que a gente tenta na Cogna? Fazer algo de uma forma diferente, inovadora. Aí você fala assim, mas o que você pode inovar na educação? Primeiro, a gente não tem que resolver a vida da pessoa. Eu não tenho que entregar aquilo que eu quero. Eu tenho que entregar aquilo que a pessoa precisa. Cara, isso muda tudo, né? Isso é inovar. Então a gente tenta entregar para a pessoa aquilo que ela precisa, na hora que ela precisa, do jeito que ela precisa. Então, por exemplo, você vai para a escola, você tem que ir no horário que a escola determina. Mas por quê? Por que eu não posso fazer o meu próprio horário? Não é? Por que eu não posso ter uma educação? Isso o ensino à distância ajuda muito. Né? Isso o celular ajuda muito. Por que eu não posso aprender pelo celular? Eu tenho que ir presencialmente. Para algumas matérias, algumas coisas, o presencial é importante, mas não precisa ser para 100%. A gente pode customizar tudo isso. E isso é inovação na educação.
é entregar aquilo que te ajuda a dar um próximo passo do jeito que você precisa. A gente chega ao ponto de ter um currículo individualizado ou não? Porque eu sei que existe a questão os currículos têm que seguir um padrão, né? Que é determinado, né? Sim. Então, por exemplo, para a graduação não tem como. Você pode fazer umas customizações que ainda pode melhorar. Não tem como porque é regulado pelo MEC, o que é super ok, para manter o padrão de qualidade. Mas você pode fazer coisas por fora, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer cursos profissionalizantes, você pode fazer cursos de extensão, que aí eles podem se enquadrar melhor naquilo que você precisa, né? Mas você vê isso como importante, por exemplo, o MEC ter essa regulação do currículo, mas você não acha que os currículos também... Não estou nem falando do ensino superior, mas falando mais do ensino básico, do ensino médio. Você não acha que o currículo está muito ultrapassado? Eu tenho um pouco dessa visão de um currículo meio ultrapassado, cara. Não sei se eu, até por não trabalhar na área, tenho uma visão distorcida. Cara, tudo evolui muito rápido. Mas pensa o seguinte, eu vou fazer uma analogia para você. Há uns 3, 4 anos atrás, todo mundo virava e falava o seguinte, olha, você não precisa mais ter curso superior, porque todo mundo vai contratar sem curso superior. Isso funciona hoje, até funciona bem. Se você não tiver curso superior, você vai ter sucesso. 5% da população tem sucesso, mas e os outros 95%? Então, os padrões que existem no mundo, as regras, eles valem para poder pegar aqueles 95% que não são 5% outliers, para tentar ajudá-los a subir. Então, o que o MEC faz, e qualquer outra regra, é tentar construir algo que, se você seguir aquilo, a sua chance de dar certo é muito grande. Então, ele pode estar desatualizado, pode estar, ou então muito avançado, mas a direção é de te ajudar, sempre. Então, eu acho que tem que ter esse tipo de coisa, porque nem todo mundo está no 5%, né? Então, muita gente dá certo. Aí todo mundo sempre compara. Poxa, olha, a gente vai estudar case. A gente estuda o case do Uber, a gente estuda o case do Airbnb. Mas quantos desses acontecem no nosso dia a dia? É muito raro. Muito difícil. 5% das empresas prosperam assim. Os outros 95% estão lá lutando. Então, o que a gente constrói Fazendo o básico bem feito, né? O básico bem feito. Então, o que essas regras ajudam é construir um padrão que, se você seguir aquele padrão, a sua chance de dar certo é maior. Então, perfeito. Por isso que existem as regras do MEC. E aí tem uma coisa muito, muito legal que eu acho que precisa ter, que é garantir um padrão de qualidade, né? Porque senão você abre o mercado e pode entrar muita gente te oferecendo algo que realmente não te agrega valor. Então ele faz essa gestão, ele controla isso, né? Então, isso eu acho que é muito importante, né? Porque se você não tem uma garantia do padrão de qualidade, de repente as empresas que vão ter mais alunos vão se destacar são aquelas que fazem um marketing mais bem feito e não é isso. Aí você pegou o conceito. Não é o correto, né? Isso aí. Vou atrair porque eu sou bom de me divulgar, meu produto não é o melhor. Que acontece em vários mercados, né? É isso aí. Nem sempre o que mais vende é o melhor produto do mercado. Às vezes o cara é bom de se divulgar. É isso aí. Mas sabe que você falou um negócio de pensar primeiro o que o mundo precisa, né? O que o cliente precisa para depois desenvolver o que você vai entregar enquanto produto. A Dax passou muito por isso. A Dax, há 6 anos atrás, a Dax vai fazer 21 anos. Há 6 anos, nós sentamos, nós passamos por um rebranding, fizemos a nossa marca, e aí a gente pensou como nós poderíamos, qual seria o futuro da Dax e como que ela poderia sobreviver num mercado que a maioria das grandes agências estavam evoluindo e estavam perdendo espaço e não estavam conseguindo prosperar. E nós fizemos justamente uma análise e entendemos assim, peraí, o que o cliente, o anunciante, precisa, o que ele não valoriza, o que ele gosta que poderia ser melhorado, o que ele não gosta que poderia ser eliminado e de que forma a gente poderia trabalhar. E, cara, daí surgiu uma série de coisas que é o que a gente trabalha hoje. Ou seja, a Dax não exige compromissos de longo prazo. A Dax não exige que ela seja contratada para uma atividade full service. A gente pode ser contratado por serviços específicos, por períodos específicos. A Dax não é uma agência que cobre FII mensal recorrente. Então, aquela sensação, eu pago a minha agência e eu nem estou usando muito. Cara, isso nunca vai acontecer na Dax. Não existe isso, eu pago sem usar. Então, a gente fez muito isso. Começou a pensar, putz, o que esses caras querem? Dá para fazer? E teve muitas coisas que daí os sócios, a gente estava conversando e o pessoal falou assim, cara, dá para fazer? Dá. Mas para o caixa da empresa, para a saúde financeira da empresa, não vai ser o melhor.
E eu dizia, talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo vai ser melhor. Tá vendo que muda o modelo mental. É. Então, o modelo mental, a gente quer segurança. Como é que eu faço para poder amarrar uma coisa que me dá segurança no longo prazo? E cada vez menos a gente tem esse tipo de necessidade. Porque os clientes não querem isso. Por isso a DAX está tendo tanto sucesso, né? Graças a Deus. Está funcionando, está muito bom. Muito bom. E eu acho que o caminho do mundo é cada vez mais isso, né? Então, o modelo mental de startup, ele tem ajudado muito em tentar criar esses diferenciais. Todo mundo que pensa em solucionar algum problema vai crescer. É sine qua non, não tem como. Porque se não crescer, se não fizer, vai ser disruptado. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Porque o cliente vai comprar aquilo que é melhor para ele. O mundo onde as empresas criavam um produto e empurravam, isso acabou. As pessoas não querem mais ter, elas querem ser. E para isso elas tomam a decisão por elas. Então, isso acabou. Se você não fizer, vai ser disruptado. A gente já está vendo vários casos, né? Vários cases aí. A gente pode falar dos tradicionais, né? Então, Uber, Airbnb, a gente está vendo aí um banco, o Nubank, que saiu com coragem, disruptando tudo, já valendo muita coisa. A gente vê o Mercado Livre no Brasil fazendo um belíssimo trabalho. Maravilhoso o que eles fazem. O exemplo da DAX, né? Então, temos vários. E nós na Cogna queremos ser um modelo da educação. Tá vendo aí Nubank, Mercado Livre? Estamos no mesmo patamar aí, ó. Pelo menos o Léo falou. Então, mas eu diria que talvez não de tamanho, mas de conceito, mas de né? conceito, sim. E assim, eu acho que a gente bebeu da mesma fonte que eles no sentido de ter esses mesmos caminhos. Eu acho que muito da lição de casa que eles fizeram é o que a gente fez também. Por isso que a gente acaba tendo resultados não iguais, mas assim... Ô Paulinho, e aí tem uma coisa, cara, que você falou aí que todo mundo me pergunta. Fala assim, mas qual que é a sua maior dificuldade? O maior desafio é a cultura, que é o que você falou aí do sócio. Poxa, mas e o fluxo de caixa? E a rentabilidade? E a rentabilidade. Quebrar esse modelo mental, sair da zona de conforto é o grande desafio. E eu posso te dizer, quando as agências não fazem isso, alguém vai fazer. Né, que é o que a gente está vendo. Muita agência grande diminuindo o volume de receita e vai acontecer e vai continuar acontecendo enquanto não quebrar esse modelo mental. Eu estou falando de agência, mas isso vai acontecer com grupo educacional, com banco, a gente está vendo aí vários sistemas de saúde, né? Então várias empresas de saúde disruptando. É claro que leva mais tempo porque até a população entender como funciona leva um tempo, mas depois que entender, cara, isso vai voar. E é aquela coisa, né? O grande lance é você detectar o que o seu consumidor quer antes que ele saiba que ele quer, antes que ele perceba. É isso. E depois, lá na frente, ele vai olhar para trás e vai dizer como é que eu vivi sem isso, né? Exatamente. Vou te dar dois exemplos. Vou te dar um exemplo, porque eu vivenciei isso 2 vezes na minha vida já, quando eu estava em telecomunicações. Primeiro, quando eu comecei pela GVT, né, telefonia fixa, lá em 2000, telefonia fixa, eu fui um dos primeiros funcionários da empresa e a gente tinha que entrar com uma vantagem competitiva. Pô, a gente estava competindo com empresas grandes incumbents, faturava bilhões. Como é que a gente vai chegar numa pessoa e falar assim, troca para nós que somos uma empresa nova, né? Cara, tem que mudar a forma de você enxergar as coisas, porque senão ninguém vai mudar. E naquela época, telefonia fixa era tarifada por um negócio chamado pulso. Eu lembro bem. Depois, você lembra? Então, o pulso era quanto tempo? Era 4 minutos. 4 minutos, né? É isso. Então, você tarifava a pessoa... Se você fizesse uma ligação de 4 minutos e 10 segundos, você pagava 2 pulsos. Exatamente. Se você fizesse uma ligação de 30 segundos, você pagava 4 minutos. Um pulso. Né? Então, era não transparente. E eles não mudavam isso. O que a gente fez? Transformamos isso para tarifar em minuto. E aí o pessoal falava assim, mas vocês vão ganhar muito menos. Eu falei assim, não, nós vamos ser transparentes, primeiro ponto, entregar o que ele precisa e a gente vai tarifar o que é justo. Excelente. Cara, olha o que a GVT virou. Em 8 anos ela foi vendida por 26 bilhões de reais. Uma empresa que nasceu do zero. Né? O outro exemplo para te dizer, eu trabalhei na TIM, como executivo da TIM. E lá a TIM era a 4ª operadora no período. E a gente tinha algumas fragilidades. E o mercado era tarifado por minuto em telefonia móvel. Porque telefonia móvel tinha uma coisa que era o seguinte, você ganhava mais dinheiro recebendo ligação do que fazendo ligação. Que era o modelo do pré-pago de interconexão. Então, para todo mundo ter telefone no Brasil, o ministro
na época, falou o seguinte, olha, você vai ganhar dinheiro toda vez que você recebe uma ligação. Então, o custo da ligação, se você era da TIM e eu era da Vivo, toda vez que você me ligava, eu como Vivo ganhava. E a TIM estava lá atrás. O que a gente fez? Poxa, vamos sair do minuto e vamos tarifar por ligação. Falei, mas você ficou doido? E se a pessoa falar 4 minutos ao invés de 1, a gente vai estar perdendo dinheiro. Falei assim, vamos, mas a gente vai estar trazendo essa pessoa para dentro de casa. O caminho inverso do que foi feito na telefonia fixa. O que aconteceu? As pessoas começaram a saber disso, demorou pra caramba, porque até elas entenderem esse modelo mental levou quase 1 ano. E a gente fortalecendo. Quando elas perceberam que elas poderiam falar de TIM para TIM com um valor de uma ligação, era muito mais barato do que você ficar 30 minutos ligando para uma outra pessoa. Começou a bombar a TIM. Cara, eu lembro disso, sabia? Chegava, e as pessoas tinham muito assim, tinha 3, 4 celulares, né? E aí você passava o telefone e falava assim, mas você não tem TIM? E acontecia também com aquela outra empresa de telefone que tinha o radinho. Nextel. Você não tem Nextel? Você não tem TIM? Não, porque daí de TIM para TIM não paga. Tá vendo? Isso é uma mudança de modelo mental. No curto prazo, a gente sofreu, a gente penou, ninguém entendia, a receita diminuiu, o cash flow diminuiu. Mas em 1 ano e meio, a TIM virou líder de pré-pago no Brasil. E olha só a potência que ela é hoje. Né? Então, a gente tem que pensar fora da caixa para atender a necessidade que as pessoas precisam. Quando a gente pensa nisso, com certeza, no médio e no longo prazo, a gente vai ter sucesso. Perfeito. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do teu consumidor brasileiro. O brasileiro gosta de estudar? O brasileiro é um cara que ele valoriza a educação, ele sabe da importância disso ou não? Se isso está mudando ou não? Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá, E porque você conhece, inclusive, outros mercados, né? Você conhece perfil de estudantes no mundo todo. No mundo todo. Então, essa é uma excelente pergunta. Então, não vou te falar do brasileiro, vou te falar do ser humano primeiro. Boa. Ninguém acorda de manhã falando o seguinte, poxa, hoje eu vou estudar. Talvez 5% das pessoas façam isso, que são as pessoas que realmente gostam. Eu, por exemplo, sou um deles. Mas nós somos 5% no mundo que gosta. Hoje eu acordei cedo, treinei, li, e aí depois... Vim para cá para a gente fazer o podcast. Mas a grande maioria não. Sabe por quê? Porque a educação ela te traz um benefício de médio e longo prazo. O ser humano gosta de benefício de curto prazo. Né? Então, eu quero comprar alguma coisa para me satisfazer agora. Eu quero comer alguma coisa para me satisfazer agora. Assim como saúde. 5% da população brasileira vai para uma academia. Porque para você ter saúde, não adianta você ir na academia hoje, você não vai ter aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo todo dia. Benefício de longo prazo. E o estudo é igual. Quando você estuda, eu não estou estudando agora e ganhando um aumento salarial nesse exato momento. Eu tenho que fazer uma construção. Então, no mundo inteiro, eu posso te dizer, de Finlândia, Estados Unidos, é igual. Se você vai para a Finlândia, eu tive lá, vi pessoas que gostam de estudar e vi pessoas também que não gostam de estudar. Então não é do nosso perfil. Agora, para o brasileiro, uma coisa muito interessante. Todo mundo sabe que é importante. Se você perguntar para 95% das pessoas, assim, é importante estudar. Só que para elas não é uma prioridade. Não é? Por quê? Assim como é importante também se alimentar saudável, que é importante fazer atividade física e a maioria não faz. Olha como é legal essa sua analogia. Mas por que eles não fazem? Porque eles veem dor nisso. A gente tem que tirar essa dor deles. Eles acham que fazer atividade física é uma coisa... Poxa, eu não consigo. Isso é um modelo mental deles. Consegue sim. Todo mundo tem uma atividade física que gosta de fazer na vida. É isso. Você só não sabe qual que é. Depois que você descobre, e você descobre o bem que aquilo te faz, aquilo vira um círculo virtuoso. Qual que é o nosso grande desafio? Pegar essa pessoa e colocá-la nesse círculo virtuoso. Perfeito. Só que a gente não sabe fazer isso, porque como é que a gente faz o marketing? Vendendo para ele o produto. O produto que remete ele à dor, que remete ele a uma coisa que ele não gosta. A gente tem que mudar isso. A gente tem que trazer ele para dentro, mostrar para ele o quanto aquilo é legal primeiro e aquilo vai levar benefício para ele. Isso acontece conosco na educação. Paulinho, todo mundo que começa a estudar conosco entende que é legal, sobe na vida e nunca para. Porque aí você não para de estudar, porque você começa a falar o seguinte, não é só que eu vou ganhar mais, mas você fala, poxa, a gente está aqui batendo um papo sobre inteligência artificial que está no hype.
Você começa a entrar na rodinha, começa a falar de inteligência artificial, todo mundo começa a prestar atenção em você, sua autoestima fica legal, outras pessoas te chamam para poder conversar. Você começa a Aumenta seu repertório, né? Aí o negócio começa a ficar interessante. E aí você vai parar de estudar quando? Nunca. Porque você entra num círculo virtuoso. Perfeito. Você sabe que eu, historicamente, eu sempre fui um cara que eu não gostava de estudar. Mas eu descobri que não é que eu não gostava de estudar. Eu não gostava do estudo naquele formato de estudo que eu estudava. Aquele negócio de pegar uma enciclopédia, de ficar pegando um livro, de ficar lendo aquele negócio, às vezes chato, às vezes entediante, né? O conteúdo nem sempre do meu interesse. Então, às vezes, eu estava estudando um conteúdo porque eu precisava passar naquela matéria, só que o conteúdo não me interessava. Então, isso que eu não gostava. E não é que eu não gostava de estudar. Porque aí você me pergunta assim, e hoje você gosta de estudar? Cara, eu adoro. E o que você estuda? Cara, eu estudo sobre propaganda, eu estudo os cases de sucesso, eu estudo sobre musculação, eu estudo sobre nutrição, eu estudo sobre inteligência artificial, eu estudo sobre filosofia, eu estudo sobre... Ou seja, um monte de coisa. Só que eu estudo coisas que eu gosto. É o que eu gosto de aprender. E qual que é o formato de estudo? É pegar um livro e ficar lendo aquela porra daquele livro, às vezes chato, às vezes dá sono. Não, é assistindo vídeo, é ouvindo podcast, é fazendo busca, lendo blog, lendo matéria, lendo comentário. Aí fica uma coisa muito mais dinâmica, muito mais gostoso aprender, não é? Eu aprendo musculação, cara, sem brincadeira. Quem monta meu treino de musculação hoje sou eu. De tanto que eu já assisti vídeo, já vi blog, já vi tudo. Hoje eu já conheço, eu sei fazer. Olha que legal. Esse seu pensamento vamos entregar aquilo que você precisa para dar o próximo passo. É esse o conceito que a gente tem que construir em conjunto. Se você faz isso, você vai evoluir. Então, estudar não é pegar o livro e ler. Um podcast é estudar, né? Como você falou, assistir Netflix de acordo com... Se você tiver uma mentalidade de quero aprender alguma coisa... Perfeito. Tudo tem aprendizado. Aprender é você... O conceito intrínseco de aprender é você pegar um conhecimento e colocá-lo em prática. Isso é aprender. Agora, a forma, ela pode ser das mais diversas possíveis. E é isso que a gente tenta levar, né? Mostrar para todo mundo. Fala assim, vem aqui para você aprender, para você dar o próximo passo. Eu não estou aqui para poder te cobrar e falar o seguinte, você passou ou você não passou. Não, esse não é o objetivo. Eu quero te ajudar a dar um próximo passo na vida. Isso nunca vai acabar. Hoje a gente está falando de inteligência artificial. Daqui a um tempo vai estar falando de outra coisa. Quando eu tiver 70, vai ser outro assunto. E aí a gente tem que continuar sempre. Né? E tem sempre aquele negócio que a gente vai falar de alguma tecnologia com os nossos pais, nossos avós. Eles falam assim, pô, isso aqui não é para mim. A gente não pode deixar isso acontecer. É sim para você. Né? Você tem que para você entender, porque você não pode parar de aprender. Quando ele fala isso aqui não é para mim, ele parou de aprender. Parou de aprender, o cérebro desacelera. Aí você está falando aí de longevidade e nutrição. Aí já era. Não pode. Né? Então, quando a gente tiver essa cultura nas pessoas, no mundo inteiro, puxa, a gente vai viver muito mais feliz. Cara, sem dúvida nenhuma. Então, assim, falando um pouco nisso e aproveitando que a gente falou aqui de inteligência artificial, como é que você enxerga isso? Como é que vocês têm utilizado essa ferramenta dentro lá da Cogna e o que você enxerga de futuro para isso? Você vê isso com bons olhos? Você vê com certa preocupação? Estou falando não só no setor de ensino, mas de uma maneira geral, como um todo. Então, vou começar do macro. Eu sempre tenho uma teoria comigo que é a seguinte, se está vindo uma onda, surfa ela. Não vai contra. Então, a inteligência artificial está vindo com muita força. A gente não tem que ter preocupação com ela, a gente tem que saber colocar os boundaries, os limites e navegar essa onda. Né? Então o que a gente tem que pensar como tudo na vida, quando veio a internet foi a mesma coisa, quando veio o celular veio a mesma coisa, quando veio o carro foi a mesma coisa. Isso causa uma disrupção na nossa cabeça, a gente não entende. O que a gente tem que fazer? Aprofundar, entender e construir regras que permitam um crescimento ético e saudável. Mas ela vai crescer. Não adianta a gente falar, tem preocupações. Ela vai vir, que nem uma onda muito grande vai nos levar. A gente tem que estar surfando ela. Então, eu particularmente acredito muito. Eu acho que ela vai transformar a forma com que a gente vive e vai melhorar a nossa qualidade de vida. Né? Então, essas coisas técnicas que a gente tem que aprender, a gente vai pesquisar e vai saber. E todo mundo fica muito com medo da inteligência artificial. Eu não tenho medo dela, porque a inteligência artificial ela sempre vê o seu passado. Ela é baseado naquilo que já existiu. Só que o que constrói o futuro
é uma capacidade maior de ver o passado. Você tem que conectar várias coisas para construir o futuro. E isso o ser humano faz muito bem. Com criatividade, com relacionamento interpessoal, com vários skills que só um humano tem e que eu acho muito difícil a inteligência artificial chegar. Então, primeiro ponto que eu não tenho medo. Agora, na Cogna, a gente está fazendo muita coisa com inteligência artificial. A gente se propôs a ser uma das empresas mais inovadoras e ela faz parte profundamente do nosso negócio. Pra você ter uma ideia, eu tenho 17 projetos de inteligência artificial rodando já dentro do marketing e vendas dentro da Cogna. Vou te dar um exemplo. E olha como ela ajuda. Na Cogna hoje nós temos 3.000 faculdades no Brasil inteiro. E eu tenho time comercial em todas as 3.000. E eu tenho um portfólio de mais de 2.000 produtos. Como é que esse pessoal que está lá na ponta vai entender desses produtos com detalhe? É muito difícil. Sim. Então vem um aluno e quer estudar. O que ele faz? Ele vende um produto que é o pior dos mundos. Então o que a gente desenvolveu? Uma inteligência artificial onde uma pessoa pode chegar em qualquer lugar dos das nossas unidades e fala assim, poxa, eu gosto muito, eu quero estudar. Aí a gente vai perguntar para ele, mas o que você gosta de fazer? Me conta um pouco da sua história. Aí você já fez segundo grau e começa a fazer pergunta como um médico. E aí monta uma trilha. Aí o ideal é... A gente não chegou na trilha ainda, mas o ideal é chegar na trilha. Aí com essas perguntas, ao invés do consultor fazer, ele está falando aqui com uma inteligência artificial. A inteligência artificial vai falar para ele, poxa, talvez o melhor para você seria você focar num curso de técnico de enfermagem nesse momento e depois você ir para um curso de graduação. E aí ele já te fala, o mercado paga R$ 3.500 por mês para um enfermeiro, para um auxiliar de enfermagem, R$ 1.500 para um auxiliar de enfermagem, depois para o técnico R$ 2.000, e você pode ir subindo, criando uma trilha de carreira. E ele fala isso para todas as carreiras. Uma coisa que talvez eu não conseguisse treinar todas as pessoas de uma forma tão pulverizada no Brasil sobre todas essas informações. Inteligência artificial me permite isso. E aí o que a pessoa lá na ponta vai fazer? O contato humano, gerar confiança, entender melhor o que aquela pessoa está sentindo, o que ela realmente precisa. Vai entender se o que a inteligência artificial está dando é correto ou não e pode fazer alguns ajustes. Então, olha como isso melhora pra caramba. Vou te dar outro exemplo com marketing. Todo mundo vai fazer alguma mídia, ela faz uma mídia massiva. Então coloco lá uma mídia massiva e vai para 100% das pessoas. Isso é ineficaz, porque cada pessoa quer uma coisa diferente. A gente colocou inteligência artificial no nosso Data Lake. Então nós temos um Data Lake enorme e eu consigo entender com toda a interação que eu tenho com você qual que é o perfil do Paulinho. A partir do momento que eu entendi o seu perfil com vários cruzamentos de dados, toda vez que você entrar no nosso site ou tiver uma interação conosco, você vai receber informações baseado no seu perfil. Então todo mundo que entra no nosso site vê uma cara diferente. Toda vez que eu me comunico... Tenho maior curiosidade disso, sabia? Só que eu não vou nem saber, nunca vou saber, né? Porque sempre vai ser pra mim, né? Então quando eu tô entrando, eu nunca sei o que os outros estão vendo. Sou tão curioso que eu quero saber, mas o que será que o outro tá vendo, né? Que eu não tô vendo. Então, e isso é super eficaz, porque eu tô te mostrando aquilo que você precisa. Então vamos supor que você queira fazer um curso de direito. É o princípio dos algoritmos hoje das redes sociais também. Isso, é o mesmo princípio. É de usar a inteligência artificial para entregar o que as pessoas precisam. Maravilhoso. Eu tenho um pouco de dúvida, eu acho que assim, as coisas se confundem um pouco. O que é inteligência artificial e o que é algoritmo, ou seja, um aprendizado que você está imputando e está dizendo, máquina, faça isso. Porque daí deixa de ser inteligência. Não, ele é uma inteligência. É que tem dois momentos, né? Você tem inteligência artificial, um algoritmo é uma inteligência artificial. E você tem a inteligência artificial generativa. Tá. Que é o que a gente está falando bastante atualmente. Sim. Que você vai aprendendo através do algoritmo e você gera alguma ação em cima disso. Inteligência artificial, ela existe... Há muito tempo. Isso é que eu ficava na dúvida. Eu falava assim, gente, mas espera aí, isso é que estão chamando de inteligência artificial... Já tem há muito tempo. Então, ainda bem que você veio aqui para me falar isso. Porque assim, já é óbvio. Só que agora ela não generativa. Agora ela é generativa. Tá. Que agora ela pega aquela informação, ela cria um próximo passo para você entregar. Né? Então, e ela vai continuar evoluindo. E ela vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais. Pelo menos em teoria, ela teria que se retroalimentar e aprender. Né? Acontece isso hoje. Acontece? Então... Porque às vezes eu fico pensando assim, o ChatGPT ele está desatualizado porque ele está com a base de dados não sei o quê, mas ele já não teria que estar aprendendo com base naquilo e
Ele tá, só que a capacidade de processamento por uma base de dados tão grande, ela é muito puxada. Vou te dar o nosso exemplo lá. A gente utiliza a nossa base de dados. Então, um modelo muito legal de inteligência artificial que a gente usa. Eu peguei a nossa base de dados, coloquei 100% de tudo que a gente faz ali dentro. E eu criei uma página para... Nós temos 24 mil colaboradores na Cogna. E eu quero incentivá-los a postar no LinkedIn e no Instagram. Só que as pessoas falam assim, poxa, eu não sei o que postar. Falei assim, então faz o seguinte, faz uma pergunta aqui nesse nosso link que ele vai te dar um post para você postar. Já com um post, coloca uma foto e você só precisa postar. Quando a gente colocou... Isso vocês criaram esse produto? Nós criamos. Tá. Hoje, se você pesquisar... E aí ele faz o post com imagem, com tudo? Tudo. Só que quando a gente começou... Cara, era muito pobre. A gente colocava, a pessoa colocava uma pergunta, vinha um post não tão bom. Agora a gente já está com 3 meses. Melhorou absurdamente. Daqui a um ano vai estar espetacular, porque aí vai estar com o seu tom de voz. Ele vai entender como você fala, como você gosta de falar, e ele vai postar com o tom de voz das 24 mil colaboradores. Então eu posso colocar uma pergunta, o Paulinho coloca a mesma pergunta. Ele vai gerar para você posts diferentes, porque ele sabe que o seu perfil é diferente do meu. Então ele vai aprendendo com aquilo que você vai colocando. A base e o banco de dados é o mesmo, né? Então essa é a potência que essa nova inteligência artificial tem. Até porque eu investi numa startup que fazia exatamente isso. Infelizmente não progrediu, chamada Viralize. Eles faziam isso, era uma forma de você criar posts de forma automatizada, mas aí não era para pessoas, né? Era para empresas fazerem seus posts. Seus perfis institucionais. Ó, que legal. A gente está super, mega sucesso na Cogna. Lá teve um problema de founder, enfim, a empresa não foi, mas a ideia do produto era super legal. Né? Super legal. Então imagina, todas as empresas precisam disso, porque isso coloca a sua empresa em voga, isso melhora o EVP, né, que é o Employer Value. Então as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa por isso. Você começa a mostrar um pouco mais do propósito e não só produto daquilo que você faz. Poxa, tem vários pontos positivos. Só que como é que você... E quando está falando de um funcionário lá da ponta, tem muito mais valor, né? Do que a empresa falando algo do marketing. Sem dúvida. Se você a gente pega lá, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa unidade nossa, dando um depoimento, fazendo um post dela, tem muito valor, né? Então, porque ela está falando realmente com um propósito. Quando a gente engaja todos os funcionários das nossas organizações, puxa, o que pode acontecer de positivo é muita coisa. Aproveitando que você falou disso, eu queria entender um pouco como é que você faz para não vender produto e vender propósito, vender mudança do ponto de vista de marketing. Falando agora do desafio de comunicação que está com você, como que você faz? Essa é uma pergunta... fácil, essa é fácil. É uma pergunta difícil. Cara, o mercado de educação, por exemplo, é um mercado interessante de falar sobre isso, porque ela fala muito de produto e de oferta. Então ela fala assim, vem aqui estudar, 50% de desconto. Muito. E a gente veio vivendo esse negócio, a gente mudou. Agora, é desafiador, viu, Paulinho? Não é fácil. A gente mudou, porque primeiro que você tem que sair na cultura, falar, poxa, eu quero entregar algo a mais. A gente mudou o propósito de uma empresa de educação para uma empresa que quer impulsionar as pessoas. E aí, se você for ver a nossa publicidade hoje, ela saiu muito da oferta para falar com propósito. Então, quando eu falo, a Anhanguera te ajuda a dar um próximo passo, vem por aqui. Então, quando você vai ver a nossa divulgação, ela é sempre um triângulo com vem por aqui, dizendo eu te ajudo a dar o próximo passo. A oferta, o como, você tem que vir aqui falar conosco para eu entender o que você precisa e do jeito que você precisa. Então a gente mudou isso tem 6 meses, ganhamos vários prêmios por essa mudança, né? Então a Abramark agora nos premiou como campanha do ano, a Propimark. Só que culturalmente é difícil, tem que ter coragem. Porque primeiro que é uma coisa totalmente disruptiva na indústria, é uma coisa disruptiva dentro da empresa. Isso, às vezes, no curto prazo, vai te trazer a sensação de que você está trazendo menos alunos, porque você está parando de falar de preço, está parando de falar de produto. E acaba, talvez, no curto prazo também,
até facilitando o trabalho da concorrência, né? Que Então, está falando de preço, aí você abre a cabeça da pessoa para pensar em educação e de repente ela está impactada por outra campanha de preço e... a percepção sim. Só que quando a gente fez a mudança e a gente veio acompanhando essa mudança com várias pesquisas ao mesmo tempo. Legal. E a gente descobriu que as pessoas, elas não vêm estudar porque elas têm medo, elas têm medo de estudar, não porque o preço é uma barreira. O preço elas estão resolvendo. Cara, hoje você consegue fazer um curso superior a R$ 150. Isso não é mais uma barreira. Só que a indústria não mudou esse pensamento. Então a gente está tendo a coragem de mudar esse pensamento. De parar de falar de produto, de falar de preço, para falar de eu te ajudo a dar um próximo passo. E uma coisa muito interessante, nosso crescimento está a duplo dígito e maior do que o que a gente esperava. Parabéns, parabéns. Né? Mas para fazer essa mudança, tem que ter coragem. Parabéns, mais uma vez. Léo, quantas universidades mesmo no Brasil? A gente tem 3.000 unidades. 3.000 unidades, quantas marcas? Nós tínhamos 8 marcas, né? Então, a Anhanguera, Unopar, Unime, Uniderp, Unic, Fama e estou esquecendo alguma aqui. A gente centralizou tudo em uma marca só. Tá. Anhanguera. Então hoje só Anhanguera. Então hoje você só divulga a marca Anhanguera, o que já facilita Anhanguera. muito do ponto de vista de propaganda, de branding. Tá. Mas e ainda assim, eu imagino que... Eu ia te perguntar do desafio que era trabalhar com todas essas marcas, mas você resolveu isso. Não resolvi, cara, porque isso é de graduação. Tá. Mas lembra, nosso propósito é ajudar a pessoa a dar o próximo passo. Então a gente tem produto dos 2 aos 100 anos. Então ao todo são 60 marcas. Sim, porque é isso que eu ia falar agora, porque também existem os cursos, né? E aí muitas vezes você tem que focar, direcionar para algum curso específico. Não dá para você ficar sempre falando progrida, 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 sem falar de alguma coisa específica, ou não? Ou sempre falam... Não, eu falo progrida, vem para cá que a gente te ajuda em como. Então, por exemplo, marcas que você deve conhecer e não sabia que era nossa. Ângulo, né? Então, Pitágoras, Maxi, PH, Red Balloon. Hoje, a Cogna fala com 24 milhões de brasileiros, todo ano. Então, 35% dos livros da escola pública, nós que fornecemos, conteúdo nosso. Né? Então, com certeza, todo mundo que está nos ouvindo aqui teve algum contato com a Cogna de algum momento. Então, a gente faz com que... A gente está tentando agora construir uma plataforma para que todo mundo tenha contato com a Cogna de algum jeito. E aí trabalhar essa marca é um grande desafio. E vocês não fazem cross-selling de uma marca para outra? Ainda não. Então, mas é um... porque agora que você falou todas essas marcas aí, eu falei, caramba, dá para começar a trabalhar isso daí para pegar... Essa é a nossa ambição. Então, a gente digitalizou a empresa, mudamos o nosso propósito, estamos mudando a forma com que a gente fala. Agora a gente vai, com o tempo, ajudar a pessoa na jornada. Porque o que eu quero, qual que é a nossa ambição? Como é dar o próximo passo? Eu quero trazer a pessoa aos 2 anos e ajudar ela a caminhar até os 100. Que quando ela pensar o seguinte, poxa, eu quero dar um próximo na minha vida, o que eu vou fazer? Cara, não sei, mas eu tenho certeza que alguém da Cogna pode me ajudar. Maravilhoso. Cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo, que assim, pelo bem que vocês estão fazendo por esse país que precisa tanto de educação. Eu acho que a resolução de vários dos principais problemas do Brasil passam por uma educação melhor, né? Sem dúvida. Uma educação de qualidade. Eu sei que isso é pouco clichê, mas é fato. É fato. É fato. A gente só cresce como ser humano se a gente tem maior consciência das coisas. A gente só tem consciência aprendendo, né? E a educação tá dentro disso, né? Cara, porque assim, eu estava no carro hoje vindo para cá e daí estava falando um casal nos Estados Unidos que foi condenado porque o filho fez um atentado daquele na escola, tirou a arma e saiu atirando e os pais foram condenados. Cara, é engraçado, né? Você vê, os Estados Unidos têm um nível de educação bom, né? E acontece isso com certa frequência. Eu tava no carro ouvindo assim, o que será que acontece com essa molecada lá nos Estados Unidos, cara? Será que é muito nível de estresse? Será que é muita rede social? Será que é muita dependência de máquinas? Não consigo entender o que passa pela cabeça. Também não sei te explicar. Mas é impressionante louco, mesmo, né, cara? É louco, assim. E no primeiro mundo, né? Pessoas que têm acesso ao ensino de qualidade, a uma qualidade de vida boa e, sei lá, insatisfeitas, meio
malucas. Mas enfim, mudei totalmente o assunto, não tem nada a ver com o nosso tema. Mas Léo, a gente está chegando aqui no finalzinho já. Se bem que você falou que passaria rápido. Passa rápido, né? Rápido demais. E aí o que eu queria? E você não fez nem... Não, nem fiz pergunta. Nem fez pergunta. Não, nem olhei aqui. O que eu queria te perguntar, cara? Tem muita gente que está nos assistindo aqui hoje. A gente sabe que nosso podcast ele é muito assistido por estudantes, por pessoas que estão iniciando a carreira, né? Principalmente essas pessoas que procuram muito conteúdo porque têm a necessidade de aprender. E eu queria que você desse um conselho para essas novas gerações, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e que olha para você e fala assim, cara, eu quero ser ele quando eu crescer. Quero estar assim, com esse nível de maturidade, com esse nível de clareza, assim, e nesse nível que você está profissionalmente falando, qual que é o conselho que você daria? Cara, eu daria assim 2 conselhos muito importantes. Primeiro, atitude, né? A atitude é que move os grandes líderes do país. Quem chegou numa posição de sucesso teve proatividade. A grande maioria das pessoas espera cair no colo, fica esperando. Poxa, o que vai acontecer? Quem estiver esperando pode ter certeza. Em alguns casos vai acontecer, mas é muito raro. Né? Então, muita gente vira e fala assim, porque aquele fulano lá não estudou e teve sucesso. É raro. Tem que ter atitude, tem que ter proatividade, tem que querer, sangue no olho, tem que buscar. Então, isso é o primeiro. E o segundo, curiosidade. Nunca perca a sua curiosidade. Quando você está aprendendo alguma coisa nova, você já está à frente de 95% da população. Se você se aprofunda nela, aí você fica nos 2 melhores. A chance de você dar certo é muito grande. Aí, Paulinho, já que tem muita gente estudando aqui, eu queria dizer o seguinte. O que me alavancou na minha carreira? Né? Quando eu comecei lá atrás, fiz curso de economia, me alavancou eu saber inglês naquele momento. Eu entrei numa empresa multinacional na época, onde os investidores eram do Canadá e dos Estados Unidos e eram contratados vários gerentes sêniors, que era a Mericel na época, e pouquíssimos falavam inglês. Pouquíssimos. E eu vinha de uma pós-graduação na Austrália. Aquilo abriu as portas para eu me mostrar. Perfeito. As pessoas começaram a me enxergar. Então aquilo abriu a porta para eu poder mostrar quem era o Léo. E aí a minha curiosidade e a minha atitude me fez crescer muito rápido na minha carreira. Então você querer aprender e estar no momento certo, no lugar certo é importantíssimo. E agora a gente está passando por uma fase que é muito marcante, que é a fase da inteligência artificial. Isso vai mudar o mundo. Se eu puder dar uma dica para todo mundo aqui, se aprofunda a inteligência artificial, saiba detalhadamente como é que isso funciona, teste, faça acontecer, porque quem fizer isso vai estar na frente de 95% das pessoas. Depois que eu entrei na faculdade, entrei na primeira empresa, a Mericel, pelo inglês, estava vivendo o boom da internet. Era o boom da internet, quase não tinha. Eu me aprofundei naquele negócio. Aquilo me impulsionou absurdamente. Então, eu sou uma prova viva de que se você se aprofundar naquilo que está acontecendo no dia, faz acontecer. Nunca fui o mais inteligente. Nunca. Mas sempre fui o mais esforçado. E com curiosidade e atitude. E se eu puder deixar essa dica, essa é a minha dica para todo mundo. Maravilhoso. Eu vou dar uma dica também. Se você ainda está em dúvida como é que você pode fazer para dar o seu próximo passo, a Cogna com certeza tem o caminho para você. Aí, ó, tá vendo? A gente vem por aqui que aqui a gente te ajuda. Vem para a Cogna que eles te ajudam a encontrar esse caminho. Léo, que prazer, cara. Você, como sempre, uma simpatia, uma delícia conversar com você, uma delícia esse episódio. Obrigado, tá? Obrigado demais. Eu que agradeço. Bom, pessoal, infelizmente acabamos aqui mais esse episódio delicioso com o meu amigo Léo. Espero que você volte mais vezes. E se você gostou, não deixa de seguir a gente, né? @OmniMediaCast em todos os principais canais e redes sociais. E te espero aqui no próximo episódio. Obrigado.